Chuchu, tudo bem com você? Hoje, então, estamos na parte final de Coraline, finalmente, e tava bem ansiosa de ler a parte final. E queria perguntar se você tá gostando do livro. Deixa aqui embaixo pra mim saber se você está gostando ou não, tá? Espero muito que sim. E deixa seu like, seu comentário já nesse vídeo. Se inscreva no canal, me segue lá no meu Instagram do canal, tá aparecendo aqui. E também o meu pessoal, tá? Então é isso. Eu baixei o TikTok também. Então se você quiser ver umas bobeiras minha, pode ir lá também, tá? Tá aparecendo aqui pra você. É só bobagem. É só se você quiser me conhecer mais um pouquinho. Enfim, aquela lá sou eu, tá bom? Então vamos lá, sem mais demora. Capítulo 11. Ao entrar em seu apartamento, ou melhor, no apartamento dos outros, Coraline ficou contente em ver que, ao contrário do restante do casarão, eles não tinham sido transformados em um desenho vazio. Tinha profundidade, sombras e alguém que, em meio às sombras, aguardava o seu retorno. Então você voltou, disse a outra mãe. Ela não parecia feliz e trouxe uma peste com você. Não, rebateu Coraline, eu trouxe um amigo. Ela sentiu o gato se enrijecer em suas mãos, como se o bichano não visse a hora de sair daquele lugar. Coraline queria segurá-lo como se fosse um ursinho de pelúcia, para que se sentisse protegido, mas sabia que os gatos odiavam ser espremidos e suspeitava que gatos assustados muito provavelmente mordiam e arranhavam quando provocados, mesmo que fossem seus amigos. Você sabe que eu amo você, não sabe? Perguntou a outra mãe, categórica. Você tem um jeito muito estranho de demonstrar seu amor, respondeu Coraline. Ela foi para o corredor, entrou na sala de visitas, um passo firme de cada vez, fingindo não se sentir observada pelos olhos negros e sem vida da outra mãe. A mobília formal de sua avó ainda estava lá, assim como a pintura da fruteira esquisita na parede. Mas agora as frutas tinham sido comidas, e o que restava da tigela era só um esqueleto marrom de uma maçã, muitos caroços de ameixa e de pêssego e a haste do que um dia fora um cacho de uvas. A mesa com patas de leão arranhou o tapete com suas garras de madeira, como se estivesse impaciente. No outro extremo da sala estava a porta de madeira que um dia, em outro lugar, tinha se aberto para a parede de tijolos. Coraline tentou não olhar para a porta. Na janela, nada além de névoa. Era isso, a hora da verdade, o momento da revelação. A outra mãe seguiu Coraline. Agora ela estava no meio da sala, entre a menina e a lareira, e a olhava de alto. Que esquisito, pensou Coraline. A outra mãe não se parecia em nada com sua mãe de verdade. Coraline se perguntou como se deixou ludibriar tanto, a ponto de ver alguma semelhança. A outra mãe era enorme, sua cabeça quase batia no teto, e muito pálida, da cor da barriga de uma aranha. Seus cabelos se contorciam e se retorciam na cabeça, e seus dentes eram afiados como facas. E aí, disse a outra mãe, onde elas estão? Coraline se encostou na poltrona, endireitou o gato na mão esquerda, enfiou a mão direita no bolso e sacou as 3 bolinhas de gude. Eram de um cinza fosco e tilintavam na palma de sua mão. A outra mãe esticou seus dedos brancos para pegá-las, mas Coraline as jogou de volta no bolso. Então enxergou a verdade. A outra mãe não tinha a menor intenção de libertá-la e de manter sua palavra. Fora apenas uma brincadeira e nada mais. Espera aí, disse ela. Ainda não acabou, acabou? A outra mãe parecia hostil, mas sorriu com doçura. Não, respondeu. Acho que não. Afinal, você ainda precisa encontrar seus pais, não é?
Preciso, disse Coraline. Não posso olhar para a lareira, pensou. Não posso nem pensar nisso. Então, cadê eles? Questionou a outra mãe. Gostaria de olhar o portão novamente? Sabe, ainda tenho coisas interessantes escondidas lá embaixo. Não, falou Coraline. Eu sei onde meus pais estão. O gato pesava em seus braços. Ela o posicionou na frente de seu corpo e desenganchou as garras dele de seu ombro. Onde? Num lugar óbvio, afirmou Coraline. Olhei em todos os lugares onde poderiam estar escondidos. Eles não estão na casa. A outra mãe ficou quieta, para não deixar escapar nada, os lábios lacrados. Ela poderia ser uma estátua de cera, nem seus cabelos se mexiam. Então eu sei onde eles podem estar, continuou Coraline, as duas mãos ao redor do gato preto. Você os escondeu na passagem entre as duas casas, não foi? Eles estão atrás da porta. Ela apontou o lugar com a cabeça. A outra mãe permaneceu imóvel, mas uma pitada de ironia se insinuava em seu rosto. Estão lá? É isso que você acha? Por que não abre a porta? Desafiou Coraline. Tenho certeza de que eles estarão lá. Coraline sabia que aquele era o único caminho para casa e que tudo dependia da vontade da outra mãe de se vangloriar, da vontade não só de ganhar, mas de exibir sua vitória. A outra mãe enfiou a mão no bolso do avental e pegou a chave preta de ferro. O gato, desconfortável, se alvoroçou nos braços de Coraline. Fique só mais um pouquinho, pensou, perguntando-se se ele podia escutá-la. Nós dois vamos voltar para casa. Eu disse que iríamos, eu prometo. Ela sentiu o gato relaxar em seus braços. A outra mãe foi até a porta e enfiou a chave na fechadura. Girou a chave. Coraline ouviu a estrutura fazer um clique pesado. No mesmo instante começou a recuar, silenciosamente, pé ante pé, em direção à lareira. A outra mãe girou a maçaneta e abriu a porta com um empurrão, revelando o corredor logo atrás, escuro e vazio. Viu? Disse ela, acenando com as mãos. A expressão de prazer em seu rosto foi uma visão desagradável. Você errou. Não sabe onde seus pais estão, não é? Eles não estão lá. Agora você vai ficar comigo para todo sempre. Não, falou Coraline, não vou. E com toda a força que tinha, arremessou o gato na outra mãe, agressivo e furioso. Ele berrou e pousou na cabeça dela, com suas garras mordazes e seus dentes afiados. Com os pelos eriçados, parecia ter o dobro do tamanho. Sem esperar para ver o que ia acontecer, Coraline alcançou a lareira, pegou o globo de neve com as duas mãos e o enfiou no fundo do bolso do seu roupão. O gato sibilou de uma maneira assustadora e intensa e enfiou os dentes na bochecha da outra mãe. Ela tentava golpeá-lo. O sangue jorrava dos ferimentos em seu rosto pálido. Não era um sangue vermelho, mas uma coisa preta viscosa, como piche. Coraline correu em direção à porta. Ela tirou a chave da fechadura. Largue-a! Venha! Gritou para o gato. Ele ronronou e acertou o rosto da outra mãe com um único golpe selvagem de suas garras de bisturi, fazendo gotejar um líquido negro dos talhos do nariz dela. Então saltou para o chão e correu até Coraline. Rápido! Disse ela. O gato e a menina entraram no corredor escuro. Fazia muito frio no corredor. Foi como entrar num porão cheio de gelo. O gato hesitou, mas ao ver que a outra mãe estava vindo atrás dele, correu para perto de Coraline e parou entre as pernas dela. Coraline começou a fechar a porta. Era mais pesada do que imaginava, e tentar fechá-la se assemelhava a tentar fechar uma porta num dia de ventania. Coraline sentiu que algo do outro lado começava a puxá-la. Feche, pensou, então pediu bem alto. Vamos, por favor! E sentiu que a porta começava a se mexer e se fechar, a desafiar o vento fantasmagórico. De repente, sentiu a presença de outras pessoas no corredor. Ela não podia se virar e olhar para elas, mas sabia que estavam ali. Me ajudem, por favor, implorou ela. Todos vocês.
As outras pessoas no corredor, 3 crianças, 2 adultos, eram de alguma forma incorpóreos demais para conseguir fechar a porta, mas suas mãos seguraram a de Coraline enquanto ela puxava a maçaneta de ferro. De repente, ela se sentiu forte. Não pare, senhorita! Aguente firme! Segure! Sussurrou uma voz em sua cabeça. Vai, menina, vai! Sussurrou outra voz. Uma voz que parecia com a de sua mãe, a mãe real, maravilhosa e irritante, enfurecida e magnífica, disse: Muito bem, Coraline. E isso foi o suficiente. A porta começou a se fechar, deslizando com facilidade. Não! Gritou a voz atrás da porta, e o som não era nem minimamente humano. Algo se agarrou a Coraline e começou a puxá-la pelo vão entre a porta e o batente. A menina se debateu para tentar se livrar, mas a porta começou a se abrir de novo. Nós vamos voltar para casa, disse Coraline. Nós vamos, me ajudem. Ela desviou os dedos que tentavam prendê-la. Algo começou a se mover atrás dela. Mãos fantasmas lhe emprestaram uma força que já não tinha mais. Houve ainda um último impedimento, como se alguma coisa estivesse presa na porta. E então, com uma batida, a porta se fechou num estrondo. Da altura da cabeça de Coraline, algo se materializou em direção ao chão. A coisa aterrissou emitindo um barulho de passos ocos em fuga. Vamos, disse o gato. Não é bom ficar aqui. Rápido! Coraline deu as costas para a porta e disparou pelo corredor escuro, passando a mão pelas paredes para se certificar de que não iam esbarrar em nada nem mudar de direção. Foi uma corrida penosa, e ela teve a sensação de que aquilo não acabaria nunca. A parede que ela tocava agora parecia quente e macia, coberta de pelúcia, e se mexia como se estivesse respirando. Ela tirou a mão na mesma hora. Os ventos uivaram na escuridão. A ideia de esbarrar em alguma coisa aterrorizava Coraline, que acabou colocando as mãos na parede de novo para se equilibrar. Sentiu que tocava alguma coisa quente e molhada, como se estivesse colocando a mão na boca de alguém. Dando um gritinho, tirou a mão mais uma vez. Seus olhos se acostumaram com a escuridão. Ela conseguiu identificar manchas levemente reluzentes à sua frente, 2 adultos e 3 crianças. Ela ouvia o gato também, caminhando na frente dela no escuro. E tinha mais uma coisa que passou correndo de repente entre seus pés e quase a fez voar pelos ares. Ela se segurou para não cair e se impulsionou para continuar correndo. Se Coraline caísse naquele corredor, poderia não conseguir se levantar novamente. O que quer que fosse aquele lugar era mais antigo do que a outra mãe. Era profundo, lento e sabia que ela estava ali. Então veio a luz do dia e Coraline, ofegante, correu até ela. Quase lá, disse, cheia de coragem. No entanto, com a luz, Coraline descobriu que as assombrações tinham desaparecido e estava sozinha. Não teve tempo de pensar no que tinha acontecido com eles. Cambaleou pela porta e, ao sair, a fechou com o barulho mais alto e mais prazeroso que poderia imaginar. Trancou a porta com a chave e a jogou no bolso. O gato preto estava aninhado no canto mais isolado da sala, a ponta rosada de sua língua para fora, os olhos bem abertos. Coraline se aproximou e se abaixou ao seu lado. Desculpa, falou ela. Desculpa por ter jogado você em cima dela, mas era o único jeito de distraí-la para conseguirmos escapar. Ela nunca manteria sua palavra, não é? O gato a olhou e então recostou a cabeça em sua mão, lambendo os dedos dela com sua língua de lixa, ronronando. Então somos amigos? Quis saber Coraline. A menina se sentou em uma das poltronas desconfortáveis de sua avó, e o gato pulou em seu colo para se aconchegar. A luz que entrava pela janela parecia a luz do dia, o dourado do fim da tarde, não a luz pálida da neblina. No céu era possível ver um azul esverdeado. Coraline conseguia ver as árvores e, atrás delas, as colinas verdes que se desbotavam no horizonte
em tons de roxo e cinza. O céu nunca foi tão céu e o mundo nunca foi tão mundo. Ela olhou para as folhas das árvores e para o estampado que a luz e a sombra deixavam na casca trincada do tronco da faía do outro lado da janela. Então olhou para o seu colo, para o jeito como a abundante luz do sol iluminava cada pelo da cabeça do gato, transformando o branco dos bigodes em dourado. Nada, pensou, nada nunca foi tão interessante. E tomada por esse interesse pelo mundo, Coraline nem se deu conta de que tinha, assim como o gato, se aconchegado e se aninhado na poltrona desconfortável de sua avó, nem que caía num sono profundo, sem sonhos. Capítulo 12. Ela foi acordada pela mãe, que a sacudia com cuidado. Coraline, chamou ela. Querida, que lugar estranho para dormir. E você sabe que esta sala é só para ocasiões especiais. Procuramos você pela casa inteira. Coraline se espreguiçou e piscou. Desculpa, eu peguei no sono. Estou vendo, disse a mãe. E de onde veio esse gato? Ele estava esperando ali fora quando cheguei. E disparou feito um foguete quando abri a porta. Provavelmente tinha coisas para fazer, argumentou Coraline. A menina deu um abraço tão apertado na mãe que seus braços começaram a doer. A mãe fez o mesmo. Jantar em 15 minutos, disse a mãe. Não se esqueça de lavar as mãos. E olha só a calça desse pijama. O que aconteceu com o coitado do seu joelho? Eu tropecei, respondeu Coraline. Ela foi para o banheiro, lavou as mãos e limpou o joelho ensanguentado. Depois passou pomada nos cortes e arranhões. Foi para o seu quarto real, seu quarto verdadeiro. Tirou dos bolsos do roupão 3 bolinhas de gude, uma pedra com um buraco no meio, a chave preta e um globo de neve vazio. Ela sacudiu o globo de neve e observou a neve resplandecente rodopiar na água para preencher o mundo vazio. Ela apoiou o globo e observou a neve cair, cobrindo o lugar antes ocupado por um casal pequenininho. Coraline pegou um pedaço de barbante dentro de sua caixa de brinquedos e nele pendurou a chave preta, colocando-a no pescoço em seguida. Pronto! Vestiu algumas roupas e escondeu a chave embaixo da camiseta. Estava gelada quando tocou sua pele. Guardou a pedra dentro do bolso. Coraline passou pelo corredor e foi até o escritório do pai. Ele estava de costas, mas ela sabia que quando ele se virasse, ele lhe encararia com seus olhos cinzentos e bondosos. Assim, subiu nas suas costas e deu um beijo atrás de sua cabeça meio careca. Olá, Coraline, disse ele. Então se virou e sorriu para ela. Por que isso agora? Nada, respondeu a menina. Às vezes eu fico com saudade, só isso. Que beleza, disse o pai. Ele desligou o computador, levantou-se e, sem motivo algum, pegou Coraline no colo, coisa que não fazia havia muito tempo, pelo menos não desde que começara a dizer que ela já estava grande demais para ser carregada, e dessa maneira levou-a para a cozinha. O jantar naquela noite era pizza, embora fosse uma pizza caseira feita por seu pai, então a borda era meio grossa e meio fina, meio pastosa e cozida, ou fina demais e queimada. E embora ele tivesse colocado pedaços de pimentão, de abacaxi e almôndegas, Coraline comeu sua fatia até o fim. Quer dizer, ela comeu tudo, menos os pedaços de abacaxi. E logo já era hora de dormir. Coraline deixou a chave pendurada no pescoço, mas colocou as bolas de gude cinza debaixo do travesseiro. Naquela noite, Coraline teve um sonho. Ela estava em um piquenique, num gramado verde debaixo de um velho carvalho. Embora houvesse nuvens brancas e distantes no horizonte, o sol estava forte e o céu sobre sua cabeça era de um azul intenso e sereno. Havia uma toalha branca de linho na grama com tigelas lotadas de comida. Coraline via saladas e sanduíches, nozes e frutas,
jarras com limonada, água e achocolatado bem concentrado. Coraline estava sentado de um lado da toalha e outras 3 crianças se sentaram, uma de cada lado. Elas estavam usando roupas muito bizarras. A menor das 3, sentada à esquerda de Coraline, era um menino com um bermudão vermelho de veludo na altura dos joelhos e uma camisa branca com babados. Seu rosto estava sujo e ele enchia o prato com batatas cozidas e algo que parecia ser uma truta inteira, gelada e cozida. É o melhor dos piqueniques, senhorita, disse para ela. Concordo, disse Coraline. Queria saber quem organizou. Ora, achei que tinha sido você, senhorita, falou a menina mais alta, sentada em frente a Coraline. Ela usava um vestido marrom disforme e um chapéu da mesma cor, preso à cabeça com uma fita. E estamos muito gratos por isso. Palavras jamais poderiam expressar nossa gratidão. Ela comia fatias de um pão dourado com uma geleia roxa. As fatias eram cortadas habilmente com um facão e então recebiam generosas colheradas de geleia. A boca da menina estava toda suja. Essa é a melhor comida que comi nos últimos séculos, disse a menina à direita de Coraline. Era muito pálida, com um vestido que parecia ter sido feito com teias de aranha e uma tiara circular de prata nos cabelos loiros. Coraline poderia jurar que a menina tinha 2 asas, feito asas prateadas e empoeiradas de borboleta, saindo das costas. O prato da menina estava lotado até em cima com flores lindas. Ela sorriu para Coraline como se não sorrisse há muito tempo e tivesse quase se esquecido de como fazê-lo. Coraline simpatizou muito com a menina. Então, como sempre acontece nos sonhos, o piquenique acabou e eles estavam brincando no gramado, correndo, gritando e jogando uma bola dourada de um lado para o outro. Coraline percebeu que era um sonho porque nenhum deles estava cansado ou sem fôlego. Ela nem chegou a suar. Eles só riam e corriam, brincando meio de bobinho, meio de pique-pega, uma brincadeira que era a melhor do mundo. 3 deles corriam no chão, mas a menina pálida flutuava sobre a cabeça deles e às vezes dava rasantes de borboleta para pegar a bola. Então voava novamente em direção ao céu antes de jogar a bola de volta para uma das crianças. Até que, sem se ouvir uma palavra, a brincadeira acabou. Os 4 voltaram para a toalha de piquenique, onde os pratos do almoço tinham sido retirados e 4 tigelas estavam à espera deles. 3 de sorvete e uma de uma pilha bem alta de flores de madressilva. Eles comeram com gosto. Obrigado por virem à minha festa, disse Coraline. Se é que é minha. O prazer é nosso, Coraline Jones, respondeu a menina alada, mordiscando outra flor de madressilva. Queria que houvesse algo que pudéssemos fazer por você, para agradecê-la e recompensá-la por tudo isso. Com certeza, disse o menino com um bermudão de veludo vermelho e a cara suja, segurando a mão de Coraline. A mão dele estava quente agora. Você fez uma coisa muito boa por nós, senhorita, falou a menina alta. Agora ela tinha uma mancha de sorvete de chocolate ao redor dos lábios. Fico contente que tudo aquilo tenha acabado, disse Coraline. Ela estava imaginando coisas ou uma sombra cruzou o rosto das crianças no piquenique. A menina alada, com a tiara brilhando em seus cabelos como uma estrela, pousou a mão na de Coraline. Acabou para nós, disse ela. Esta é só uma parada para a gente. Daqui partiremos para terras inexploradas e o que vai acontecer ninguém sabe. Ela parou de falar. Mas tem um porém, não tem? Quis saber Coraline. Eu sinto isso, como uma nuvem que vai chover. O menino à sua esquerda tentou demonstrar coragem em seu sorriso, mas seu lábio inferior começou a tremer. Ele tentou contê-lo com os dentes superiores, sem dizer nada. A menina do chapéu marrom mudou de posição e disse: Sim, senhorita. Mas eu trouxe vocês de volta, afirmou Coraline.
Eu trouxe a mamãe e o papai. Eu fechei a porta. Eu tranquei. O que mais eu tinha que fazer? O menino apertou a mão de Coraline. Ela se lembrou da vez que tentou reconfortá-lo, quando ele ainda era pouco mais que uma lembrança inerte na escuridão. Bem, vocês não podem me dar uma pista? Perguntou Coraline. Vocês têm algo para me contar? A velhaca fez um juramento, começou a menina alta, mas ela mentiu. Minha babá, agora o menino, costumava dizer que ninguém recebe mais do que consegue suportar. Ele deu de ombros para dizer isso, como se ainda não soubesse se era ou não verdade. Nós lhe desejamos sorte, Coraline, declarou a menina alada. Boa sorte, sabedoria e coragem, embora você já tenha demonstrado possuir essas bênçãos, e em abundância. Ela odeia você, desabafou o menino. Fazia tempo que ela não perdia um jogo. Tenha sabedoria, seja corajosa e esperta. Mas não é justo, disse Coraline raivosa no sonho. Não é justo, já deveria ter acabado. O menino da cara suja se levantou e deu um abraço apertado em Coraline. Que isso lhe sirva de consolo, sussurrou ele. Você está viva, viva. No sonho, Coraline viu que o sol tinha se posto e as estrelas brilhavam no céu escuro. Coraline ficou de pé no gramado e assistiu às 3 crianças, 2 delas andando e outra voando, indo embora pela grama prateada pela luz da lua. Os 3 chegaram a uma pequena ponte de madeira sobre um córrego. Eles pararam, se viraram e acenaram. Coraline acenou de volta. E o que veio depois foi a escuridão. Coraline acordou nas primeiras horas da manhã, convencida de que tinha ouvido algo se mexendo, mas não sabia o que. Ela esperou. Ouviu um sussurro do outro lado da porta do quarto. Pensou que talvez fosse um rato. A porta chacoalhou. Coraline saiu da cama. Vá embora, ordenou Coraline decidida. Vá embora ou vai se arrepender. Um silêncio, e então a coisa fugiu pelo corredor. Havia algo de estranho e irregular nos seus passos, se é que eram passos. Coraline se perguntou se podia ser um rato com uma perna extra. Ainda não acabou, não é? Disse para si mesma. Ela abriu a porta do quarto. A luz cinzenta de madrugada revelou o corredor totalmente deserto. Foi para a porta da frente, dando uma ligeira olhadela no espelho pendurado na parede no final do corredor. Não viu nada além do próprio rosto pálido, sério e sonolento. Roncos brandos e tranquilizadores vinham do quarto de seus pais, mas a porta estava fechada. Todas as portas que davam para o corredor estavam fechadas. Fosse o que fosse, a coisa fugiria. Ela tinha que estar ali, em algum lugar. Coraline abriu a porta da frente e olhou para o céu cinzento. Ponderou quanto tempo ainda demoraria até o sol nascer. Perguntou-se se seu sonho tinha sido verdadeiro, embora sentisse no fundo de seu coração que sim. Algo que supunha ser parte da sombra do sofá do corredor se deslocou do sofá e escapuliu em uma corrida irritada, sobre longas pernas brancas, em direção à porta da frente. Coraline ficou boquiaberta, horrorizada, e saiu do caminho enquanto a coisa passava por ela e saía porta fora, correndo como um caranguejo com suas inúmeras patas, pisando, estalando e se apressando sobre o chão. Ela sabia o que era aquilo, e sabia que estava buscando ali. Ela já tinha visto aquilo muitas vezes nos seus últimos dias, escolhendo, pegando e jogando besouros pretos na boca da outra mãe obedientemente. 5 dedos, unhas cor de carmim, pálida como um osso. Era a mão direita da outra mãe. Ela queria a chave preta. Capítulo 13. Os pais de Coraline não pareciam se lembrar do tempo que passaram no globo de neve. Pelo menos, nunca falaram nada sobre isso. E Coraline nunca tocou no assunto com eles. Às vezes se perguntava se eles tinham percebido que perderam 2 dias no mundo real
e chegou à conclusão de que não. Além do mais, há pessoas que têm total controle dos dias e das horas, e há pessoas que não têm. Os pais de Coraline seguramente faziam parte do segundo grupo. Coraline tinha guardado as bolas de gude debaixo do travesseiro, antes de se deitar naquela primeira noite de volta para casa. Ela retornou para a cama depois de ver a mão da outra mãe, embora não restasse ainda muito tempo de sono, e descansou a cabeça no travesseiro. Algo estalou de leve enquanto ela fazia isso. A menina se sentou na cama e levantou o travesseiro. Os pedaços de bola de gude que encontrou pareciam cascas de ovos encontradas debaixo das árvores da primavera. Eram como ovos de tordo, quebrados e vazios, ou até ovos mais delicados, de rouxinol talvez. O que quer que houvesse dentro das bolas de gude não estava mais lá. Coraline pensou nas 3 crianças lhe dando adeus sobre a luz da lua, acenando antes de cruzar o córrego cor de prata. Ela juntou os pedaços de casca de ovo com cuidado e os guardou numa caixinha azul, onde costumava guardar um bracelete que ganhara da sua avó quando era menor. O bracelete estava perdido há muito tempo, mas a caixa ficou. A senhorita Spink e a senhorita Forcible voltaram da visita que haviam feito à sobrinha da senhorita Spink e Coraline foi visitá-las para tomar um chá. Era segunda-feira. Na quarta, Coraline voltaria às aulas, o começo de um novo ano letivo. A senhorita Forcible insistiu para ler as folhas do chá de Coraline. Bem, parece que tudo está caminhando bem e nos eixos, meu bem, disse a senhorita Forcible. O que isso quer dizer? Perguntou Coraline. Que está tudo indo de vento em popa, explicou a senhorita Forcible. Digo, quase tudo. Não tenho certeza de que isso aqui também esteja. Ela apontou um tufo de folhas grudado numa das laterais da xícara. A senhorita Spink fez um som de desaprovação e pegou a xícara. Francamente, Miriam, passe isso para cá. Deixe-me ver. Ah, querida, não tenho a menor ideia do que isso quer dizer. Parece uma mão. Coraline olhou. O tufo de folhas parecia mesmo uma pequena mão pegando alguma coisa. Hamish, o cão escocês, estava escondido atrás da poltrona da senhorita Forcible e não saiu de lá. Acho que o Hamish se meteu em alguma confusão, disse a senhorita Spink. Ele está com um corte profundo, coitadinho. Vamos levá-lo ao veterinário à tarde. Quero saber o que pode ter acontecido. Coraline sabia que alguma coisa precisava ser feita. Naquele finzinho de férias, o tempo estava ótimo, como se o verão estivesse tentando compensar o clima desolador de antes, com alguns dias radiantes e gloriosos antes de chegar ao fim. O velho doido do andar de cima chamou Coraline quando a viu sair do apartamento das outras vizinhas. Ei, oi, é você, Caroline, gritou da escada. É Coraline, disse ela. Como estão os ratos? Estão assustados, respondeu o velho, alisando o bigode. Acho que há uma doninha na casa ou algo parecido. Eu ouvi de noite. Na minha terra, faríamos uma arapuca para ela com um pedaço de carne, e quando ela aparecesse para comer, plec, seria capturada e nunca mais nos incomodaria. Os ratos estão tão assustados que nem chegaram perto dos instrumentos musicais. Não acho que ela queira carne, afirmou Coraline. Ela levantou a mão e tocou na chave preta pendurada em seu pescoço. Depois entrou em casa, tomou um banho com a chave pendurada no pescoço o tempo todo, nunca mais a tirou. Ouviu um arranhão na janela do quarto depois que se deitou. Coraline estava quase pegando no sono, mas se levantou e abriu as cortinas. Uma mão branca com unhas cor de carmim saltou da beirada da janela para dentro de um cano de esgoto e sumiu. Havia entalhos profundos do outro lado do vidro. Coraline teve um sonho inquieto naquela noite, acordando de tempos em tempos para fazer planos, tramar e ponderar, e então voltava a dormir,
sem saber onde acabava a reflexão e começava o sonho. Seu ouvido estava sempre atento ao som de algo arranhando sua janela ou de algo à espreita na porta de seu quarto. Na manhã seguinte, Coraline disse para sua mãe: "Hoje vou fazer um piquenique com as minhas bonecas. Posso pegar um lençol velho, um que você não use mais, para usar como toalha de mesa?" "Não sei se temos um lençol assim", falou a mãe e abriu a gaveta de toalhas da cozinha para olhar. "Espera aí, isso aqui serve?" Era uma toalha de mesa de papel estampada com flores vermelhas, a sobra de algum piquenique que haviam feito muitos anos antes. "É perfeita", disse Coraline. "Eu não sabia que você ainda brincava de boneca", falou a mãe. "Não brinco", admitiu Coraline. "Vou usá-las como camuflagem." "Bem, esteja aqui na hora do almoço", ordenou a mãe. "Divirta-se." Coraline encheu uma caixa de papelão com bonecas e muitas xícaras de brinquedo e pegou uma jarra de água. Andou em direção à estrada como se estivesse indo às compras. Antes de chegar ao supermercado, atravessou uma cerca que dava para o terreno baldio e depois engatinhou por debaixo de uma sebe. Teve que fazer 2 viagens para não derramar a água da jarra. Foi uma viagem longa e cheia de manobras, mas Coraline ficou satisfeita de não ter sido seguida. Ela chegou à quadra de tênis abandonada, atravessou a quadra até alcançar um campo de grama alta, deparando com as tábuas que divisaram o campo. Eram muito pesadas para uma menina conseguir levantá-las, mesmo usando toda a sua força, mas ela conseguiu. Não tinha escolha. Empurrou as tábuas, tirando-as do caminho, uma a uma, resmungando e pingando de suor, e deu de cara com um buraco profundo, redondo e feito de tijolos no chão. Tinha cheiro de umidade e de escuridão. Os tijolos eram lodosos e escorregadios. Coraline abriu a porta e a estendeu, com cuidado, por cima do poço. Arrumou as xícaras de plástico simetricamente ao longo da beirada e encheu cada uma com água da jarra. Colocou as bonecas na grama, cada uma com uma xícara, fazendo de tudo para que se parecesse ao máximo com um chá de bonecas. Então seguiu os próprios passos de volta por debaixo da sebe, pelo caminho dourado de poeira, e deu a volta por trás das lojas para chegar em casa. Ela tirou a chave do pescoço, balançando o barbante no ar como se a chave fosse só mais um de seus brinquedos. Então bateu na porta do apartamento da senhorita Spink e da senhorita Forcible. "Olá, querida", disse a senhorita Forcible ao abrir a porta. "Eu não quero entrar", falou Coraline. "Só queria saber como Hamish está." A senhorita Spink respirou fundo. "O veterinário disse que o Hamish é um rapazinho muito valente", respondeu ela. "Felizmente, o corte não parece estar infeccionado. Não queremos nem pensar no que poderia ter acontecido. O veterinário disse que pode ter sido outro animal, mas também não se sabe de que tipo. O Sr. Bobo acha que pode ter sido uma doninha." "Sr. Bobo?" "O homem do último andar, Sr. Bobo. Acho que ele é de uma família tradicional de circo. Família romena, eslovena ou lituana, um desses países. Nossa, não consigo mais me lembrar de nada." Nunca havia passado pela cabeça de Coraline que o velho do andar de cima tinha um nome. Se soubesse que se chamava Sr. Bobo, não teria perdido uma oportunidade sequer de chamá-lo dessa forma. Quantas vezes alguém pode dizer alto um nome como Sr. Bobo? "Ah", disse Coraline para a senhorita Spink. "Sr. Bobo, certo. Bem", prosseguiu ela um pouco mais alto, "vou brincar com as minhas bonecas agora, nos fundos da quadra de tênis." "Que agradável, querida", elogiou a senhorita Spink, depois confidenciou. "Fique de olho naquele poço. O Sr. Lovat, que morava aqui antes de vocês, contou que ele deve ter quase 1000 metros de profundidade, ou mais." Coraline torceu para que a mão não tivesse ficado sabendo daquilo e mudou de assunto. "Essa chave aqui", disse Coraline bem alto. "Ah, é só uma chave velha lá de casa. É parte da minha brincadeira.
por isso a carrego nesse pedaço de barbante. Tchauzinho! Que criança extraordinária, comentou a senhorita Spink falando sozinha. Coraline cruzou o campo a passos lentos, indo em direção à quadra de tênis. Enquanto andava, balançava a chave preta pendurada no barbante. Em vários momentos, pensou ter visto algo cor de osso atrás da vegetação rasteira. A coisa acompanhava Coraline a mais ou menos 10 metros de distância. Ela tentou assobiar, mas nada aconteceu. Então começou a cantar alto uma canção que seu pai tinha feito para ela, quando ainda era um bebê, e sempre a fazia rir. Era assim: Minha tiririca do brejo, você é uma gracinha. Te dou mingau de aveia e sorvete com farinha, temperada. Vou te dar muitos beijinhos e te abraçar de colherada, mas não vou te dar pão com batata, gratinada. Era isso que cantava enquanto perambulava pela mata, e sua voz não dava quase nenhum sinal de medo. O chá de bonecas estava exatamente onde tinha deixado. Ela ficou aliviada por não ter tido ventania, pois tudo estava em seu devido lugar. Cada xícara posicionada na toalha de mesa, como ela havia planejado. Coraline deu um suspiro de alívio. Agora começaria a parte difícil. Olá, bonecas, disse com alegria. Hora do chá. Coraline se aproximou. Eu trouxe a chave da sorte para garantir que vamos fazer um excelente piquenique. Então, com todo o cuidado do mundo, ela se abaixou e colocou a chave sobre a toalha. Ela ainda estava segurando o barbante, prendeu a respiração, esperando que as xícaras de chá sobre a toalha servissem de peso e evitassem que todo o piquenique caísse dentro do poço. A chave estava no centro da toalha. Coraline soltou o barbante e deu um passo para trás. Agora era só esperar a mão aparecer. Ela se virou para as bonecas. Quem quer um pedaço de bolo de cereja? Perguntou. Jemima, Pink, Rose. Serviu um pedaço do bolo invisível em um prato invisível para cada boneca, tagarelando sem parar, muito animada. Pelo canto do olho, viu algo que parecia um osso, meio branco, disparando de um tronco para o outro, cada vez mais perto. Ela se esforçou muito para não olhar. Jemima, disse Coraline, que menina travessa, você deixou cair seu bolo. Agora tenho que ir até aí para te dar um pedaço novo. E contornou o piquenique para ficar ao lado oposto da mão. Fingiu limpar o local onde o bolo tinha caído e dar outro pedaço para Jemima. Deslizando e correndo, a mão se aproximou. Corria velozmente, usando as pontas dos dedos, arrastando-se pela grama alta e subindo num toco de árvore. Ficou ali durante um tempo, como um caranguejo. E num estalar de unhas deu um salto triunfante até o centro da toalha. Coraline viu o tempo desacelerar, os dedos brancos segurando a chave preta. Então o peso e o impulso da mão fizeram as xícaras de plástico voarem pelos ares, e a toalha, a chave e a mão direita da outra mãe despencaram para dentro da escuridão do poço. Coraline começou a contar devagar, baixinho. Ela chegou do 40 antes de ouvir um barulho seco vindo das profundezas. Uma vez alguém disse a Coraline que se olhar para o céu do fundo de um poço, mesmo no dia mais luminoso, você verá um céu noturno cheio de estrelas. Coraline se perguntou se a mão conseguiria ver as estrelas lá de baixo. Ela arrastou as tábuas pesadas para cima do poço, tentando cobri-lo com o máximo de cuidado. Ela não queria que nada caísse lá embaixo. Ela não queria que nada saísse dali. Então colocou as bonecas e as xícaras de volta na caixa de papelão. Algo chamou sua atenção enquanto fazia isso. Coraline se levantou e viu o gato preto se aproximando, o rabo empinado e curvado, como um ponto de interrogação. Era a primeira vez que viu o gato desde que havia voltado da casa da outra mãe. O gato caminhou até Coraline e pulou em cima das tábuas que cobriam o poço. Depois deu uma piscadela lenta para ela.
Ele pulou na grama e começou a se contorcer e rolar, esfregando as costas no chão, maravilhado. Coraline coçou e alisou o pelo macio de sua barriga, e o gato ronronou de alegria. Quando ele se cansou, rolou mais um pouco na grama e caminhou em direção à quadra de tênis. Parecia um pedaço da noite caminhando sob o sol do meio-dia. Coraline voltou para casa. O Sr. Bobo estava esperando por ela na estrada. Deu um tapinha em seu ombro. Os ratos disseram que está indo tudo bem, que você é a nossa salvadora, Caroline. É Coraline, Sr. Bobo, disse ela. Não é Caroline, é Coraline. Coraline, falou ele, repetindo o nome com admiração e respeito. Muito bem, Coraline. Os ratos pediram para contar que, assim que se sentirem prontos, vão fazer uma apresentação pública. Você será nossa convidada de honra e vai assistir ao espetáculo em primeira mão. Eles vão tocar o Chubirubiru e o Umpapá, e vão dançar e fazer vários truques de mágica. Isso é o que eles dizem. Eu adoraria assistir, disse ela, quando eles estiverem prontos. Ela bateu à porta do apartamento da senhorita Spink e da senhorita Forcible. A senhorita Spink abriu a porta e Coraline foi para a sala de estar. Ela colocou a caixa de bonecas no chão. Depois enfiou a mão no bolso e pegou a pedra com um buraco no meio. Aqui está, falou ela. Eu não preciso mais dela. Muito obrigada. Essa pedra salvou a minha vida e a morte de algumas pessoas. Então deu um abraço apertado nas duas velhinhas, embora seus braços mal conseguissem lançar a senhorita Spink, e a senhorita Forcible estivesse fedendo ao alho cru que tinha acabado de cortar. Coraline pegou a caixa de bonecas e saiu. Que criança extraordinária, disse a senhorita Spink. Ela não ganhava um abraço desses desde que tinha se aposentado do teatro. Naquela noite, Coraline se deitou na cama de banho tomado e com os dentes escovados. Com os olhos bem abertos, fitou o teto. Agora que a mão tinha ido embora para sempre, fazia muito calor. Então ela escancarou as janelas do quarto e já havia pedido ao seu pai para não fechar as cortinas. O uniforme novo da escola estava separadinho sobre a poltrona para que vestisse assim que acordasse. Normalmente, na noite anterior ao primeiro dia de aula, Coraline ficava apreensiva e nervosa, mas percebeu que não havia mais nada na escola que a assustaria. Desejou ouvir uma música agradável na atmosfera noturna, o tipo de música que só poderia ser tocado nos menores trombones, trompetes e fagotes de prata, em flautins e tubas tão delicados e pequenos que as notas teriam que ser tocadas apenas pelos dedinhos rosados dos ratos brancos. Coraline imaginou estar de volta em seu sonho, e lá estavam as duas meninas e o menino no gramado sobre a sombra do carvalho. Ela sorriu. Quando as primeiras estrelas surgiam no céu, Coraline finalmente se permitiu cair no sono, enquanto a música suave do circo de ratos do andar de cima preenchia a noite quente, dizendo ao mundo que o verão já estava quase no fim. Então esse foi o livro de Coraline. Espero muito que você tenha gostado e o próximo será um livro de suspense. Espero muito que vocês gostem. Também gosto muito desse livro. E é isso. Deixa aí nos comentários se você gostou. Se você não viu as outras partes, volta lá, assiste, tá bom? Então é isso. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.